Saúdo os irmãos, as irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, na graça de Deus, na direção do Espírito Santo, estamos juntos para examinar as Escrituras. As Escrituras nos ensinam o caminho da salvação, como fazer para agradar a Deus e recebermos a vida eterna. Vamos examinar hoje a respeito da fé. A palavra nos exorta para termos fé, portanto, tenha fé. Nós vemos aqui um exemplo que o Senhor Jesus foi expulso de Nazaré. Veja aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 4, dos versículos 14 em diante, a palavra de Deus diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então imagine aí, veja essa cena, o Senhor Jesus entrando na sinagoga, os seus discípulos o acompanhando, e sempre uma multidão junto com ele. E ele entrou na sinagoga, num dia de sábado. Estavam lá os judeus reunidos, porque os judeus se reuniam no sábado, e o Senhor Jesus entrou lá, e se levantou para ler. E veja aí, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, tornou a dar ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então você está lá, naquela sinagoga, assentado, vendo o Senhor Jesus lendo o livro do profeta Isaías. Ele leu aquela parte que fala isso que nós vimos, e ele diz: Hoje se cumpriu esta palavra aos vossos ouvidos. Então, veja bem, ele não pediu o livro do profeta Isaías. Foi o ministro lá que entregou para ele. E aí, ele era o livro do profeta Isaías. E ele leu essa passagem. E ele diz: Hoje, essa profecia do profeta Isaías, feita há centenas de anos atrás, está se cumprindo diante de vocês. Porque ele era de quem a profecia falava. Essa profecia está dizendo de mim, isso aí sou eu, essa pessoa que vem para fazer tudo isso aqui. O Senhor, o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele não é o Deus, é o Espírito de Deus estava sobre ele. Me ungiu para evangelizar os pobres, para trazer boa nova aos pobres, para curar os quebrantados do coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso é o Evangelho. O Senhor Jesus começou falando ali e todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias do profeta Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio. E Elias não foi mandado a ninguém lá de Israel. Havia muitas viúvas em Israel nesse tempo, mas Elias foi mandado a uma viúva, a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva.
muitos leprosos existiam em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o profeta não foi enviado a nenhum deles, mas somente Naamã, o Ciro, foi curado. Nesses dois exemplos que o Senhor Jesus deu aqui, Deus usou dos seus profetas, não para abençoar o povo de Israel, mas estrangeiros, pessoas estranhas à lei, ao serviço da lei, à adoração de Deus, pessoas estranhas. E o povo, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, passando pelo meio deles, retirou-se, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. O que aconteceu aqui? Veja aqui, o Senhor Jesus, lá na terra onde ele foi criado, ele voltou para a Galileia, né? E chegou a Nazaré, na terra onde ele tinha sido criado, entrou na sinagoga, leu o profeta Isaías, está se cumprindo aqui essa profecia, está se cumprindo diante de vossos olhos. E aí o povo dava testemunho dele. E ele disse assim: vocês vão dizer para mim, médico, cura-te a ti mesmo. E depois contou aquelas duas passagens lá, do profeta Elias e do profeta Eliseu. Por que ele fez isso? Porque, veja aqui, ele estava na terra dele, onde ele fora criado. E as pessoas falaram: mas esse aí não é o filho de José? Então a pessoa estava olhando com os olhos da carne, não estava olhando com os olhos da fé, não estavam confiados em Deus, não tinham fé. Por isso precisamos ter fé. Deus pode usar qualquer pessoa para falar conosco. Deus pode usar qualquer pessoa para nos dizer o caminho a seguir. O que nós temos que ter? Fé para poder ouvir e entender, discernir o que está sendo dito, o que está sendo ensinado. Por que os profetas não fizeram milagres lá na terra deles? No tempo deles, quando teve essas duas coisas tão difíceis para o povo passar? Por quê? Porque não acreditavam nos profetas. Mas aqueles que acreditaram foram abençoados. É o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Vocês não estão acreditando no que eu estou dizendo. Vocês estão olhando para mim e me vendo como uma pessoa, um humano, simplesmente. Todos nós somos humanos. E vocês estão me vendo como um homem, o filho de José. Mas ele não era só o filho de José. Ele é o Filho de Deus, o unigênito. E se nós cremos que Jesus é isso, ele fala por mim, fala por você, fala através de muitas pessoas, de várias maneiras, para nos trazer a direção do Espírito Santo. E o que nós temos que fazer? Nós temos que ouvir, que guardar as palavras, não ficar olhando para a pessoa. Ah, essa pessoa aí é daquela igreja lá, não vou muito com aquela igreja não tenho muita comunhão com aqueles irmãos. Ou é daquela outra igreja, mas esse irmão aí, já ouvi falar muito mal dele. Já pensou o que disseram de Jesus? O que o Senhor Jesus nos diz para confortar cada um de nós? Perseguiram a mim, também vão perseguir vocês. Então nós somos os servos de Deus, os verdadeiros servos e servas do Senhor Jesus Cristo, são perseguidos, são injuriados, mentem sobre nós, falam mentiras, mas são covardes, não vem falar para nós e falar: você fez isso, você pecou, você errou. Se vem falar é acusando, não por amor, se porventura errarmos, porque somos humanos, todo mundo erra, querem acusar somente, não vem nos corrigir: olha, irmão, irmã, você está fazendo isso, está desagradando a Deus. Se conserte, peça perdão, tenha comunhão. Não. Só querem destruir. Porque são servos, mas não de Deus. São servos do destruidor, do inimigo, do adversário. Então, irmãos, nós temos que ter fé, confiança. Eu peço a Deus uma bênção, peço a Deus para que Ele faça as coisas na minha vida e de repente acontece o contrário. Por que acontece o contrário? Porque Ele me ama. Porque Ele quer que eu tenha o melhor. Ele não quer que eu me desvie do caminho dEle. Quando o Senhor Jesus estava sendo crucificado, Ele poderia ter saído de lá. Ele poderia, tem poder para fazer o que Ele quer.
Ele poderia ter pedido as 12 legiões de anjos. Mas não, ele se calou para ser morto. Porque ele tinha que passar por isso. Deus te chamou para uma obra maravilhosa. E você tem que se entregar nesse caminho de Deus. Você tem que servir a Jesus, buscar dele. Não sou eu que vou dizer para você, faz isso ou faz aquilo. É Jesus, pode me usar para dizer para você, como estou dizendo agora na direção do Espírito Santo. Oramos para que o Espírito nos dirija. Então, o que está sendo dito? Tenha fé. Eu falo contigo, servo meu. Eu falo contigo, serva minha. Confie que sou eu. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, diz o Senhor. Então é isso que nós temos que fazer. Mas as pessoas estão olhando o homem. Olha, aquele lá tem uma palavra muito bonita. Aquele lá, eu conheço ele, é o filho do fulano. Ah, esse irmão aí, ou essa irmã aí, isso aí tem tanta coisa para se dizer de ruim. A pessoa não está interessada em ouvir o que Deus está falando. Deixa Deus julgar as pessoas. Quanto a nós, vamos seguir o caminho da justiça, da fé, da paciência, do amor, da temperança. E assim nós vamos seguindo. Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Nenhum. Todos os profetas, e a palavra de Deus diz que nós somos profetas. Todos nós que aceitamos a Jesus como Salvador, nós somos profetas. Mas às vezes até os irmãos não olham para nós como irmãos. Não precisa olhar como profeta, chamar de profeta, também não precisa chamar de pastor, nem de vidente, nem de curador, porque quem tem o dom de curar é o quê? Curador, não vai. Então, ou como o Senhor Jesus, médico, cure-te a ti mesmo, né? Então, nós temos que ver o que Deus quer de cada um de nós. Os tempos são difíceis, nós temos que santificar nossa vida, porque sem santificação, não adianta você ouvir, você examinar, você buscar, ler e interpretar. Não adianta nada disso. Porque se nós não formos santos, nós não vamos nos aproximar do Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu quero ver o Senhor Jesus Cristo. Eu quero estar com o Senhor Jesus Cristo desde agora, é chegado o reino de Deus. Eu quero estar com Ele desde agora e para sempre, eternamente. O que eu tenho que fazer? Me santificar. Ainda que eu não entenda muitas coisas, ainda que eu não tenha a palavra, não tenho dom de palavra, não tenho dom algum, que eu pense que eu não tenho dom algum, mas eu tenho salvação, Deus tem me dado amor, tem me dado paciência. Então, vamos seguindo com aquilo que o Senhor nos tem dado, vamos ser luz que ilumine nas trevas, vamos santificar nossa vida, o Senhor nos conduzirá. É o Senhor que vai nos conduzir. Quando Moisés saiu lá do Egito, conduzindo o povo, ele não sabia para onde ele ia. Como nós aqui, para onde nós vamos? Que caminho temos que seguir? Deixa o Senhor guiar. Uma coluna de fogo guia na noite, quando o mundo está em trevas espirituais, nós temos a luz que brilha na nossa frente. Durante o dia temos a coluna de fumaça que nos dirige. E os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. De repente damos de cara com o mar. E aí? Senhor, o que fazer? Estenda as tuas mãos, ore, como mandou Moisés fazer, e o mar vai abrir. Ou o Senhor perdeu o seu poder, encurtou o braço do Senhor? De forma nenhuma. Ter fé, isso é muito importante. Ter fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se eu não confio em Deus, como que eu vou agradá-lo? Ele faz tudo por nós. Deus não nos criou para nos açoitar, para sofrermos, para passarmos dificuldades, necessidades. Eu confio no Senhor. Entrego minha vida ao Senhor, a minha vida. Algumas pessoas eu tenho visto, porque não deu certo um negocinho lá, queria uma coisa, foi de outro jeito, pronto. Já não tem mais comunhão, já não vai mais nos cultos, já começa a querer ir para o mundo. Então você está pronto para morrer por Jesus Cristo? Olha, irmãos, Deus não é brincadeira não. Precisamos agir com seriedade, falar das coisas de Deus com seriedade, nos entregar verdadeiramente ao Senhor. Não tem mais confiança em oração. As pessoas pedem oração e depois vão em benzedor, vão em sei lá o que mais, em tantas outras coisas, pedem oração para todo lado, né? Deus vai ouvir alguém, né? Não ouve. É a nossa confiança. Temos que entregar a nossa confiança, colocar a nossa confiança em Deus. Ele ressuscitou mortos, o Senhor Jesus.
ressuscitou mortos. Então, o teu problema é grande. Tenha confiança no Senhor, entregue tua vida ao Senhor e converse com Ele, peça para Ele. Não precisa chamar o pastor fulano, pedir para o irmão Beltrano orar pela televisão e mandar cartas pedindo. Não, converse com Deus, Ele vai ouvir teu pedido, Ele vai ouvir tua oração. E se há algum servo de Deus aí próximo de você, que tenha condições de impor as mãos sobre você, ungir com azeite se você estiver enfermo, faça isso, peça. E a palavra diz, o enfermo vai até o pastor, chame os presbíteros, eles ungirão com azeite, o enfermo ficará curado. Mas não diz mais nada, para fazer mais nada. Tem gente que dá dinheiro, vende casa, carro, para dar para a igreja não vai curar você, só Jesus Cristo. E Ele não pede dinheiro nenhum, Ele quer a tua confiança, o teu amor, a tua disposição em obedecê-lo, servi-lo e adorá-lo. Então, irmãos, vamos viver com fé, com amor, com sinceridade, obedecendo a Jesus Cristo, para que nós possamos receber todas as bênçãos que Ele tem para nós. E as mãos do Senhor estão cheias de bênçãos maravilhosas. Que Deus nos abençoe, que possamos a cada dia crescer na fé, aperfeiçoar o amor e sejamos exemplo de paciência, amor e perseverança. Deus abençoe a você, querido irmão, querida irmã, e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.